Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é a professora Mônica. Vou dar algumas dicas, super dicas para vocês de gramática para quem está aí na luta, se preparando para fazer a prova do Enem esse ano. Somos aqui da ULB e você sabe, você já está sabendo que você pode agora baixar o aplicativo da ULB no seu celular, no seu tablet e andar para todo lugar com esse aplicativo e estudar ao mesmo tempo. Ficou muito mais fácil agora, né, galera? Você pode baixar aí e ouvir onde você for. Essas videoaulas aqui que tem todos os conteúdos, todas as disciplinas obrigatórias para essa prova e que vão com super dicas para te ajudar a ir super bem nessa prova que acontece aí no fim do ano. Fechou? Então vamos que vamos. Vamos para mais uma aula de gramática e vamos lembrar alguns conceitos básicos aí para você se sair super bem. Beleza? Então vamos lá. Algumas coisas aqui sobre pontuação, algumas regras básicas que você precisa lembrar, porque cai muito esses conceitos assim bem decorebas nas provas. Então é importante que você veja o exemplo, olhe a questão e analise ali, tente encaixar vários conceitos para, enfim, identificar se o uso é correto ou se o uso é incorreto. Beleza? Então, aqui eu vou te dar alguns macetes, algumas dicas, mas aí, galera, só praticando muito para você garantir isso aí, beleza? Então, veja, reveja de novo o vídeo quantas vezes forem necessárias para você lembrar de todas essas dicas. Então, bora lá. Primeiro grande coisa aqui que a gente tem, primeira coisa que atormenta a nossa vida, principalmente na produção de texto, nas redações, é a tal da vírgula. E às vezes a vírgula dá aquele medinho, porque a gente não sabe de fato quando que eu tenho que colocar, quando que eu não tenho que colocar, e aí fica aquela dúvida no ar. Galera, não tenha medo, vamos observar essas regrinhas, são regrinhas do nosso dia a dia, essa pausa necessária, ela acontece em vários momentos de forma obrigatória, então é importante que você relembre isso para ficar muito mais fácil para você. Então veja lá, primeiro caso aqui, ó, nas enumerações, então caso dentro daquela construção eu tenha que enumerar determinadas cidades, determinadas situações, determinadas coisas, então aí sim eu vou usar vírgulas. Então olha lá, era uma pessoa bonita, inteligente e simpática. Então vejam que eu tenho três coisas aqui, ó, três adjetivos para qualificar essa pessoa. Acontece que de um para o outro eu enumerei, então uso vírgula. Como foram só três, no último adjetivo, na última característica, eu coloco o E. E aí tudo bem, certo? Então, o que seria errado seria substituir esse E por uma vírgula. Não dá, porque aqui é a última característica. Então, aí sim eu posso colocar tranquilamente o E para dar essa ideia de adição e de que é a última possibilidade. Outro exemplo, Janjão possuía imóveis em Curitiba, São Paulo e Santos. Então aqui eu tenho também três possibilidades, sendo que a última eu não coloco vírgula e sim a conjunção e, beleza? Outra possibilidade aqui é para separar orações ligadas por conjunções. Então vejam aqui, ó, a prova foi fácil, mas ninguém gabaritou. Então vejam aqui, ó, essa conjunção adversativa e que a gente tem que colocá-la justamente depois de uma vírgula, porque ela introduz uma oração coordenada adversativa. Tomei uma decisão importante, por isso vou cumpri-la. Novamente eu tenho aqui a vírgula separando uma oração que é coordenada assindética de uma oração que é coordenada sindética, aqui nesse caso, conclusiva, certo? Outra possibilidade, ou vocês terminam esse serviço agora, ou serão dispensados no fim do mês. Vejam aqui de novo eu separando duas orações que são coordenadas sindéticas. Ambas coordenadas sindéticas alternativas, beleza? Então, há essas primeiras aí regrinhas básicas para vírgula. Bom, vamos lá. Use essa vírgula antes de conjunções e,
somente quando o sujeito das orações forem diferentes. Então, vejam, chegamos cedo e todos ficaram surpresos. Vejam o seguinte, nós chegamos cedo e todos ficaram surpresos. O sujeito da primeira oração somos nós. O sujeito da segunda oração, todos. São sujeitos diferentes, então sim, nessa possibilidade eu posso usar a vírgula. Caso contrário, eu não poderia utilizar. Por exemplo, nós chegamos cedo e fomos à praia. Vejam que dessa forma não há possibilidade de usar vírgula, porque a gente tem o mesmo sujeito aqui e um sujeito elíptico aqui, certo? Então, não há possibilidade de usar vírgula. Apenas no caso onde são duas orações, onde dois sujeitos são diferentes na oração. Os mantimentos andavam cada vez mais escassos. Aqui os sujeitos são mantimentos. Doenças de várias espécies dizimavam grande parte da população. Outro sujeito totalmente diferente. Então vejam que aí sim há a possibilidade de colocar uma vírgula antes do E. Pessoal, essa aqui é uma regrinha que mata muito candidato. Por quê? É o tipo de regra que confunde e é o tipo de regra, obviamente, que a gente cobra numa questão, né? Que a banca cobra numa questão justamente para você pensar, eita, será que tá certo, será que tá errado? Para você bombear. Então tome cuidado, tá? Porque é uma regrinha que você tem que prestar realmente atenção em todos os elementos. Outro caso é para isolar o aposto. Em uma outra videoaula eu falei apenas sobre aposto. Se você tá com dúvida, vai lá e acessa essa aula sobre aposto, beleza? Mas lá eu falei que para isolar o aposto é importante usar vírgulas. Você pode usar travessões, você pode usar parênteses, você pode usar dois pontos, mas uma das possibilidades é usar a vírgula. Então, é uma das características do aposto. Olha lá, Janjão, o zagueiro, está muito fora de forma. Então, vejam que o zagueiro é uma informação sobre o Janjão. O que significa, então, aqui? Eu tenho um aposto e ele está sendo isolado por vírgulas. Se ele não estivesse isolado por vírgulas, não teria condições da gente identificar o aposto. Além do mais, estaria aqui totalmente incorreto, né? Não haveria coesão. Olha lá, Lula, o presidente da República, é o atacante do time. Então, veja que a gente tem aqui outro aposto que se refere ao sujeito da oração, Lula. Então, aqui a gente tem outra possibilidade. Beleza? Vamos lá. Outra forma aqui é para separar e isolar o vocativo. Galera, veja a seguinte situação. Também em outra videoaula que você pode acessar aí, eu falei sobre vocativo. E para que exista o vocativo, tem que ter vírgula. Olha lá, Janjão, vá falar com sua avó. Veja quem faz referência aqui, ó. Este é o interlocutor, por isso tem que estar separado por vírgula. Gostaria de dizer-lhes, meus amigos, que nada fiz além do que era minha obrigação. Então, veja que aqui temos também outro vocativo, esse interlocutor, que aqui é chamado de meus amigos. Outra possibilidade é separar quaisquer outros elementos que estejam intercalados. A gente sabe que na oração a gente pode pegar sujeito, pode pegar predicado, pode pegar termos acessórios e intercalar dentro da oração de várias maneiras, certo? Então vejam lá, os sapos, todos sabem, vivem na lagoa. Então vejam que todos sabem é um termo que foi ali intercalado dentro da oração, uma oração intercalada, mas que está ali separada por vírgulas e é necessário. O professor aceitou, isto é, tolerou a brincadeira. Esse isto é, a gente entende como termo explicativo, assim como ou seja, né? São termos que vêm sempre com uma explicação depois. Então é muito legal você sempre isolar por vírgulas. Ela é, além disso, excelente pintora. Outra possibilidade também que você tem de intercalar o termo com vírgulas, usando vírgulas. Para separar orações adjetivas e explicativas. Pessoal, isso aqui é muito importante.
muito mesmo. Olha só, a oração adjetiva explicativa só é oração adjetiva explicativa se for isolada por vírgula. Se não tiver vírgula, ela muda de classificação, ela vira restritiva. Então aqui também é básico, tem que ter a vírgula, senão a gente não consegue identificá-la dessa forma. Por exemplo, o Fusca, que foi considerado carro do ano, possui várias soluções mecânicas econômicas. Então veja aqui, ó, que toda essa oração funciona como oração subordinada adjetiva explicativa do termo o Fusca, certo? Então a gente tem aqui esse uso obrigatório da vírgula nesse tipo de análise, nesse tipo de oração subordinada, certo? Bom, vamos ver aqui, vamos ver alguns outros casos, olha só. Proibidos agora, onde não se deve usar vírgula de maneira alguma. E também pega muita gente, né? Porque a gente não sabe ali, às vezes a pessoa não sabe ao certo quando deve colocar, quando é proibido. Então veja aqui, olha lá. Não use-se a vírgula. Essa primeira regrinha eu quis colocar e enfatizar, porque a gente ainda enxerga muita gente que faz isso e acaba transformando, tornando a oração totalmente incoesa. Perde-se o sentido completo. Então vejam aqui, ó. Entre o verbo e o sujeito. Pessoal, a gente tem uma regra básica da análise sintática. Não se separa sujeito de predicado com vírgula. Se você faz isso, às vezes pode até confundir o sujeito com vocativo. E aí perde todo o sentido. Vejam, o Ministério do Planejamento e Coordenação virá a Porto Alegre. Se por acaso eu coloco uma vírgula aqui depois do sujeito, fica sem sentido. Peraí, o Ministério... Ei, Ministério, você é o interlocutor e virá... Perde totalmente o sentido, fica incoeso. Então... não se pode fazer isso. Olha lá, o diretor da Faculdade de Educação foi a Brasília. Eu não posso colocar uma vírgula aqui e separar o sujeito do predicado, senão perde o sentido também. Outro caso, entre verbos e complementos. Não se separa verbo de complemento com os vírgulas. A gente não separa os objetos do verbo. Olha lá. Em outra aula aí que você também vai ver, eu falei sobre transitividade verbal. E lá você vai lembrar alguns conceitos sobre verbos transitivos e seus objetos. Para isso, estamos aqui falando que não se separa com vírgula. Então, olha lá. Aos amigos dedicados, vírgula, oferecemos esta prova de afeto e gratidão. Não é certo esse uso, não há essa possibilidade. Porque aqui eu vou estar separando, ó, esse verbo que é transitivo direto e indireto do seu objeto indireto. Então, não dá para colocar vírgula aqui, senão vira outra coisa, vira outro termo e você pode se confundir. Informamos a Vossa Senhoria que as provas foram adiadas. Mesma forma, não posso separar aqui com vírgula, nem aqui, nem em lugar nenhum, fica até estranho se a gente coloca, né? Não dá. Antes de uma oração subordinada substantiva. Então, nesse caso aqui das substantivas, a gente também não pode colocar vírgula, senão ela perde o sentido e vira outra coisa, certo? Então, não há essa possibilidade. Tem uma aulinha aí também, há um tempo atrás, você pode procurar aí, que eu falei um pouco sobre as orações subordinadas substantivas. E aí, lá você vai lembrar da classificação delas. Mas que fique claro, é importante, a gente não pode separar por vírgulas. Vamos lá. Outro tipo de pontuação muito complexo e muito fácil de ser confundido no seu uso e tal, em toda a sua abrangência, é o uso dos dois pontos, certo? Então é importante ali que você lembre o que significa. Os dois pontos, aqueles assim, que aparecem muito no texto também. Então olha lá. Antes de uma citação, ora, se eu vou citar, se eu vou trazer uma fala de alguém, né, eu preciso colocar ali até uma fala entre aspas, eu tenho de colocar os dois pontos para trazer essa informação, certo? Antes de uma enumeração, isso aí eu até falei com vocês quando falei de aposto enumerativo, em uma outra aula que você também pode assistir aqui no site. Olha lá, ela teve 3 filhos. Este, Godofredo, Godogildo e Godomundo. Então, são 3 filhos que foram
discretamente enumerados. Dessa forma, eu tenho que colocar aqui os 2 pontos para trazê-los na sequência, certo? Antes dos apostos. Então, eu tenho também a possibilidade de separar apostos com vírgulas e também posso separá-los a partir de 2 pontos. Olha lá, só fiz um pedido que me amasse para sempre. Então, isso aqui é um aposto e está antecedido lá pelos 2 pontos. Antes de uma explicação, deveriam estar com frio. Todos estavam de casaco. Então, olha lá, eu tenho uma explicação sobre uma oração que foi dita anteriormente. Então, isso também é uma possibilidade para a gente usar os 2 pontos. Beleza? Vamos ver aqui. Outra pontuação muito importante da gente lembrar, essa daqui, ela é muito usada dentro dos períodos e às vezes muita gente confunde ponto e vírgula com vírgula. E aí eu já ouvi muita coisa, já ouvi, Mônica, porque ponto e vírgula é uma pausa mais longa, a vírgula é uma pausa mais curta, mas é importante você saber também um pouco dessa diferença, tá? A gente pode, às vezes, muitas vezes usar o ponto e vírgula e a gente acaba usando vírgula e confunde totalmente. Então, preste atenção. Olha lá. Para separar orações coordenadas adversativas e conclusivas, cujo conectivo esteja deslocado. Então, o que acontece? Eu posso ter uma oração subordinada oração coordenada adversativa, pegar o conectivo e colocá-lo onde eu quiser na oração. Ao fazer isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é delimitar onde acaba a oração coordenada assindética, onde começa a sindética. Então, a partir dessa delimitação, eu vou separar por ponto e vírgula. E lá na frente, eu coloco a coordenada, o conectivo, apenas separado por vírgula e tá tudo certo. Para separar as orações de sentido oposto, que se ligam sem conjunção. Aqui não tem conjunção, mas eu quero separar orações que têm sentidos opostos. Olha lá. Para uns, a liberdade é um direito. Para outros, ela é apenas um sonho. Então, veja que são ideias opostas, ideias diferentes. Não usei um conectivo para separá-las, então eu precisei usar ponto e vírgula, certo? Para separar grupos de orações, vejam. Chorarão as mulheres, vendo que não se guarda decoro à sua modéstia. Chorarão os velhos, vendo que não se guarda respeito às suas cãs. Chorarão os nobres, vendo que não se guarda cortesia à sua qualidade. Então, são várias orações, vários períodos, e eu quis enumerá-los e separá-los com ponto e vírgula, tendo em vista que dentro deles já tinha sido utilizado vírgula. Então, nessa possibilidade, eu também posso usar ponto e vírgula. Ela é um pouquinho mais difícil, então tenha um pouco mais de atenção, porque é uma pegadinha, tá? Tenham cuidado com ponto e vírgula. Vamos fazer uma questão aqui, ó. Separei essa questãozinha aqui da CDRJ, vestibular do segundo semestre de 2017. Vejam, tem lá o texto, mas eu quis pegar só um trecho aqui para vocês. No trecho, ajoelhou, não rezou, porque não sabia. O ponto e vírgula poderia ser substituído pela conjunção. Vejam que é uma possibilidade. O ponto e vírgula, ele também está lá quando a gente suprime uma conjunção. Nesse caso, a gente poderia colocar o quê? Que é uma conjunção explicativa. Vamos ver. Ajoelhou, que não rezou, pois não sabia. Não. Ajoelhou, pois não rezou, porque não sabia? Também não. Ajoelhou, mas não rezou, porque não sabia. Opa, olha, vejam. Ele ajoelhou, em contrapartida, ao contrário, o oposto, não rezou, porque não sabia. Então, a resposta que nós temos aqui é letra C, a conjunção mas. Beleza? Lembrando que essas duas conjunções dão ideia de explicação, então não caberia nesse caso. E essa conjunção dá ideia de conclusão. Também não daria, certo? Então, a resposta certa, letra C. Dá o print aí antes da questão.
faz, resolve, depois volta e vê o gabarito que eu deixei aqui para vocês, tá? Vamos ver outra questãozinha. Os 2 pontos, essa daqui é da URJ, lá de 2016, vestibular também, segundo exame, olha lá. Os 2 pontos podem delimitar uma relação entre uma expressão e uma especificação de sentido. Observa-se esse uso dos 2 pontos no trecho apresentado em. Então, veja, ele quer delimitar uma relação entre uma expressão e o seu sentido. Vamos lá. São fronteiras feitas para, ao mesmo tempo, delimitar e negociar. O dentro e o fora trocam-se por turnos. Então, vejam que não é bem o que ele quer. Mas o que aqueles pássaros construíram não foi uma parede, foi um buraco. Nesse mesmo berço aconteceu um fato curioso. Um oficial do exército francês inventou um código de gravação de mensagens em alto relevo. Somos um pouco como a tucana, que se despluma dentro do escuro. Temos a ilusão de que a nossa proteção vem da espessura da parede. Então, vejam aí, em qual das opções ele quer delimitar uma relação entre uma expressão e o seu sentido. Vamos lá. Pensem aí um pouquinho. E agora a gente vai dar o gabarito. Tirou o print, fez e agora volta lá. Bom, olhando todas as opções, eu vou voltar na letra A, que eu acho que é ela que está certa. Olha lá. São fronteiras feitas para o mesmo tempo delimitar e negociar. O quê? O dentro e o fora trocam-se por turnos. Então, eu tenho aqui um termo, uma oração que explica, que delimita, que dá o sentido do que foi dito na oração anterior. Então, o gabarito dela é a letra A, certo? Esse é um dos usos da desse tipo de pontuação, certo? 2 pontos, questão, letra A. Beleza? Deu print, voltou. Vamos fazer mais uma para a gente fechar? Olha lá. Essa daqui da FGV 2015, vestibular, lá que tratava sobre inglês, física, química e língua portuguesa. Vejam só. Observe os trechos do texto. No dia 14 de novembro de 1889, isto é, na véspera da proclamação da República dos Estados Unidos do Brasil. E a outra? Ora, cidadão, que fazia ali a figura de Pedro Banana? Usam-se as vírgulas nos 2 trechos para separar, respectivamente. Vamos ver. Aqui, ó, a gente tem um termo explicativo. Lembra? Eu falei agora sobre isso. Isto é, pois, ou seja, né? São termos explicativos. E aqui, ó, cidadão, ora cidadão, que fazia ali a figura do Pedro Banana. Aqui nós temos um vocativo, portanto, ficou bem fácil. Questão correta, letra B, de bola. Dá o print aí, faz a questão antes de eu ter resolvido, certo? Depois confere e é isso aí, pessoal. Hoje a gente já falou sobre pontuação, sobre as regras básicas. Se você ficou com dúvida, volta desde o início, revê tudo de certinho, que lá eu dou várias dicas. Ficamos por aqui. Não esqueça de acessar todo esse conteúdo também pelo aplicativo da ULB, que torna muito mais fácil o seu estudo e muito mais tranquilo, porque você pode acessar em qualquer lugar que você queira. Beleza? Até a próxima e até logo!